Bom dia a todos. Que nessa manhã radiosa de luz, o Senhor da vida, Deus nosso Pai, possa abençoar a cada um de nós. Todos nós sabemos que a vida é cheia de contrastes. O universo criado por Deus, não só o universo material, como também o universo espiritual, do qual nós, espíritos, fazemos parte e interagimos com a matéria, vivenciamos muitos contrastes que são necessários, que são importantes ao nosso aprendizado e que também embelezam a vida, a criação. Alguns deles não são muito bem compreendidos, como por exemplo quando falamos de vida e morte. A morte geralmente é algo temido, algo indesejado, e é natural que assim, ou seja, pois temos um instinto de conservação, com que faz com que normalmente nós busquemos conservar a vida, evitando a morte. Entretanto, a doutrina nos explica que ela não é o fim. É apenas uma transformação, uma porta que se abre para a continuidade da vida além, levando conosco a nossa carga de sentimento, de emoções, de amor, de ódio, enfim, o que somos, levamos, o que temos, aqui fica. Fé e obra, né? Tiago disse, né, na sua segunda carta, que a fé sem obras é morta. Jesus mesmo, ao longo da sua vida de pregação, de trabalho em favor do semelhante, também teve aquele período de ausência quando ele foi ao deserto orar a Deus, buscar ali na meditação, na reflexão, as energias superiores, porque ele sabia dos momentos que se sucederiam e do quanto amor ele teria que doar para aquelas pessoas. Vigília e sono, atividade e descanso, são etapas naturais da vida, não é? Até mesmo se formos olhar nas ciências, vamos encontrar muitos contrastes. Apenas uma curiosidade. Todos nós aqui tem um aparelhinho celular, né, com o qual nós nos comunicamos com outras pessoas, assistimos vídeos, e também utilizamos para falar de vez em quando, né, para conversar. Tudo o que vocês virem com a palavra digital no meio, tenham a certeza de que no fundo, nas entranhas, no DNA, na essência mais primitiva do funcionamento desses equipamentos, nós vamos ter uma sequência de uns e zeros, tensão e não tensão. E no seu nível mais básico, mais primitivo, tudo o que nós conhecemos por aparelhos digitais se resumem, não é, ali no seu software, no seu funcionamento mais primitivo, em uma sequência de uns e nãos, verdades, mentiras, na tradução lógica, né, desse significado. Até mesmo alguns compositores, aqui eu trouxe algumas frases da música Certas Coisas, da belíssima canção composta por Lulu Santos. Diz ele em determinados momentos que não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. E a vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim, numa metáfora interessante daquilo que nos acontece. E para começar, eu vou colocar um videozinho aqui bem curto. É um comercial de uma empresa estrangeira, não passou no Brasil, então a gente pode colocar aqui sem nenhum problema ético. Um vídeo curto que tem vários contrastes, mas ao mesmo tempo tem uma beleza muito grande. Depois nós comentamos sobre ele. Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000. Há duas frases nesse vídeo. Um homem pergunta: ele já está aí? Né? Porque o sol estava se pondo, provavelmente em algum lugar da Europa.
E aí o oriental ali na muralha da China, né, esperando aquele momento, até que ele disse: sim, ele já está aqui, o sol nascendo naquela posição. Vemos aí vários contrastes. Enquanto o sol se põe numa parte do mundo, ele nasce na outra, num ciclo contínuo. Vemos também diferentes pessoas, diferentes etnias, culturas diferentes, provavelmente escolas filosóficas e religiosas diferentes. Mas ali estavam conectadas. É claro que o aparelhinho ali é antigo, porque é um comercial antigo, do milênio passado, né? Mas fala um pouco, né, dessa globalização, dessa interação que existem entre nós, humanos, habitantes de um único planeta. Falando do Sol, né, essencial à nossa vida. Se não houvesse o Sol, obviamente não existiria vida na Terra de nenhum tipo, né? É a fonte nossa de energia primária, do qual as plantas extraem ali o seu combustível principal para produzir o alimento e assim, não é, alimentar outros seres que também vão alimentar outros seres, e a vida do ponto de vista material se perpetua. O Sol é sempre abençoado, nós sempre o desejamos. E em algumas culturas até, como no Egito Antigo, o Sol representava um importante papel. Ele era confundido com o deus Ra, que durante a manhã, durante o dia, o Sol, segundo essa mitologia, fazia o seu percurso no firmamento com uma barca, não é? E ele constantemente tinha que lutar com uma serpente maligna, representante do mal, chamada Apopis. E quando o Sol se punha, então, os egípcios entravam em uma espécie de temor, porque ali se daria a batalha mais importante entre o deus Ra, representado pelo Sol, e a serpente maligna Apopis. E então ele entrava no período noturno, que segundo essa mitologia era o submundo relacionado à morte, né? E eles ficavam ali naquela situação de espera, até que o Sol Ra, vencendo mais uma vez a serpente Apopis, retornava no dia seguinte, dando início à manhã. Por isso que quando o dia aparecia nublado, ainda meio sombrio, chuvoso, eles achavam, os egípcios, que Apopis tinha tido algumas vitórias temporárias, vencido algumas batalhas em relação ao Sol Ra. Quando então acontecia o eclipse solar, quando então a Lua, né, se colocava entre o Sol e a Terra, e nós tínhamos então aquele fenômeno maravilhoso, o temor aumentava, porque representava um mau agouro, né, fruto da superstição, fruto da mitologia da época. É interessante trazermos isso à tona, porque o sol é maravilhoso, mas também a noite tem seus encantos. É graças a elas que nós podemos ter essas imagens maravilhosas. Quando então, longe da civilização, longe da poluição das cidades, conseguimos então divisar melhor as estrelas que estão lá, que estão brilhando. Mesmo durante o dia, as estrelas estão lá no firmamento, com a sua mesma carga de intensidade, só que a luz solar é tão forte que nos ofusca. Por isso que em breves momentos, quando acontece um eclipse solar, podemos ali enxergar algumas estrelas no firmamento. Mas à noite, quando o Sol se esconde, na verdade, é a Terra, né, que com o seu movimento de rotação vira para o outro lado, e então metade do mundo tem a oportunidade de contemplar uma parte da criação que não era possível enquanto o Sol estava presente. E assim é mesmo a vida, dia e noite, não em si. E aqui nessa imagem maravilhosa da Terra, não é? Mas também é uma metáfora para as diversas situações que acontecem conosco. Todos nós passamos por momentos de dificuldades, momentos de sombras, momentos em que achamos estar envoltos em trevas na nossa vida. Chico Xavier, certa vez, passando por graves problemas, não é? Nós sabemos, de saúde, perseguições, ele chegou a fazer um pedido a Emmanuel, que levasse a Maria de Nazaré, que ela lhe desse algum conselho do que fazer. E Emmanuel então trouxe: Chico, anota aí o que ela disse. Eu vou anotar, Emmanuel. Ela disse: tudo isso passa. E aquilo foi de profundo significado, que Chico até mandou fazer uma tabuleta e colocar na sua cama.
E certa vez um amigo foi conversar com ele, né, e Chico explicou essa situação, mas acrescentou: olha, amigo, essa frase é verdadeira não só para os momentos tristes, mas também para os momentos alegres, porque a nossa vida é assim, num contínuo de picos e vales, não é? Assim como também nós não somos completamente luz, de forma alguma, temos também os nossos problemas, as nossas dificuldades. Portanto, nas tempestades nós passamos, que podem ser as doenças físicas, doenças da alma, as angústias, o sofrimento, a dor de uma traição, os fracassos profissionais, afetivos, familiares. Todos nós, de alguma forma, passamos por alguns desses problemas ao longo da vida. Se não passamos, ainda iremos passar. Fazem parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento espiritual. Frustrações que nos cercam, decepções com pessoas, decepções com regimes, com ideias, com pensamentos, ilusões a respeito de coisas, ilusões a respeito da matéria, porque a matéria ela é perecível, ela tem a sua função, tem a sua importância, mas ela passa. O que fica é o espírito imortal. Perdas de todos os tipos, principalmente as perdas afetivas. E aqui a gente coloca a perda entre aspas, porque, por exemplo, quando alguém que nós amamos parte para o mundo espiritual, nós pensamos: puxa vida, perdi essa pessoa, perdi aquele familiar querido, perdi a minha esposa, perdi o meu filho, perdi o meu pai. Na verdade, não é uma perda definitiva, é uma separação temporária. Certa vez, um rabino, escreveu uma bonita página a respeito da morte, em que ele compara a vida como um veleiro. Quando o veleiro está na praia e vai se distanciando da areia, ele vai levando ali uma carga de joias, uma carga de pessoas, mantimentos, enfim, é uma embarcação que ali leva coisas, que transporta coisas de um lugar para outro. As pessoas que ficam na margem vão observando o veleiro se afastando. E à medida que ele vai ficando cada vez menor, até um ponto em que aquele pequenininho ponto branco se confunde no firmamento, quando então o céu azul encontra o oceano azulado. E então nós pensamos: já se foi, nós o perdemos para sempre? Será? Não. Apenas nós o perdemos de vista, mas ele continua lá, intacto. E talvez nesse mesmo momento, outras pessoas da outra margem do vasto oceano possam dizer: ele está chegando, olha só que beleza, se tornando cada vez maior. E assim o veleiro chega até a outra margem, trazendo todas as pessoas, trazendo a sua carga intacta. Assim nós, quando partimos para uma outra existência na vida espiritual, continuamos a ser o que éramos, com toda a carga de erros, de vícios, de virtudes, de capacidade de amar, com toda a nossa cultura, o nosso conhecimento, aquilo que amealhamos e que é invisível, que não pode ser traduzido em matéria, aquilo que o dinheiro não compra. O que somos, levamos conosco, inclusive o amor que nós sentimos por aqueles que ficaram. É natural que sintamos saudades, é natural que choremos. Não estávamos talvez preparados para aquela ausência temporária, mas ela é necessária, ela faz parte do ciclo da vida. Em relação a essas tempestades que se nos acercam, muitas vezes perguntamos a Deus: por quê? Por que isso? Divaldo Franco diz: eu acho que essa é uma pergunta errada. A pergunta certa era: para quê? Para que eu estou passando por essa situação, por essa doença? O que a vida quer me ensinar? O que eu preciso aprender? Estamos na escola da vida, é um clichê, é verdade. Assim como a criança frequenta a sua escola do mundo, e em cada uma de suas séries ela vai evoluindo em conhecimento, em maturidade, também nós, espiritualmente, passamos por muitas e muitas reencarnações, aprendendo. E passamos por dificuldades que podem ser provas
testes, assim como aquela criança precisa ali passar pelo Enem, né, da sua escola, nós também passamos pelo equivalente espiritual, que são essas dificuldades, onde a nossa força de vontade é colocada à prova. A nossa fé em Deus é testificada, porque é muito fácil nós louvarmos a Deus, agradecermos quando estamos em opulência, quando estamos passando por aqueles momentos de calmaria, de alegrias da nossa vida. E nós temos esses momentos. Mas são nas dores, nos fracassos, nas frustrações, onde somos testados verdadeiramente em relação aos valores que nós possuímos. Mas Deus é extremamente misericordioso e bom. Na vida não temos apenas provas e expiações. Nós temos também alegrias, aquelas doces alegrias simples do dia a dia. Quando, por exemplo, quando criança, tiramos uma nota boa na escola, aquilo traz uma alegria íntima. Quando praticando o esporte nós fazemos o gol, não é? Ou conquistamos aqui o nosso objetivo. Alegrias do mundo, não é? Saudáveis, naturais, legítimas. Quando já mais maduro e encontramos alguém e essa pessoa nos corresponde ao amor e nos diz sim, que alegria. Quando conseguimos um emprego, quando passamos no concurso, entramos na faculdade, quando nosso filho nasce, quando nosso neto nasce. Não é? Quando um amigo muito alto ao nosso coração, muito caro ao nosso coração, nos liga. E nós então, surpresos, né, ficamos alegres, extasiados e ali conversamos às vezes durante horas. São momentos de pura alegria. E Deus assim o faz, porque se somente tivéssemos dor e tristeza, e às vezes em razão de nossos erros do passado, em razão até de nossos crimes que cometemos em outras vidas, se fôssemos seguir a justiça ali, literal, sem nenhum abrandamento, sem nenhuma atenuação, possivelmente nós passaremos por uma vida de muito sofrimento e apenas dor. Mas existem esses momentos, esses refrigérios, esses momentos de calmaria após a tempestade. Mas também outros momentos onde nós, espíritos imortais, podemos buscar alegria. Na saúde, na afetividade, nós estamos aqui encarnados para formar laços entre nós. Espiritualidade, e aqui espiritualidade vai além do conceito de religião, porque muitas vezes as religiões separam pessoas. Podemos ter profunda espiritualidade, mesmo eventualmente não possuindo nenhuma religião, se os nossos valores forem justos, fraternos, se tivermos uma postura solidária perante a vida, se tivermos compaixão com relação ao nosso semelhante. Compaixão é a capacidade de nós sentirmos aquilo que o próximo está sentindo, especialmente naquele momento de dor, de dificuldade. Quando nos compadecemos, então, vamos ao encontro do necessitado. Sabedoria, que aqui é muito mais do que cultura, do que conhecimento, do que inteligência, mas a aplicação de tudo isso numa conduta ético-moral positiva na nossa vida. Autoconhecimento. Já diziam os sábios da antiguidade, os sábios gregos, conhece-te a ti mesmo. Porque ao nos conhecermos, né, mergulhamos no nosso Deus interior, temos contato com o sagrado. Liberdade que todos nós temos para agir, para pensar e para errar também. Deus permite que nós erremos para que aprendamos com esses erros e assim construamos a nossa própria espiritualidade. Não somos robôs, não somos marionetes divinas, porque senão, onde haveria o mérito de nossas ações? O mérito seria de quem controla aquele boneco. Por isso que Deus permite que nós, inclusive, questionemos a sua existência. Faz parte do nosso aprendizado, do nosso amadurecimento. E, naturalmente, como uma lei de causa e efeito, tudo o que nós fazemos em desarmonia com as leis cósmicas do universo se volta contra nós mesmos. A nos estimular na prática do bem.
Criatividade, porque todos nós também, criados à imagem e semelhança de Deus, e não é uma imagem física, não é como muitos da antiguidade pensaram, e então fizeram aqueles quadros, aquelas imagens bonitas, artisticamente falando, porém falsas no seu conceito, em que se mostrava Deus, não é como uma longa barba branca, porque deveria ser velho, deveria ser antigo, mas não, Deus não tem forma, Deus é espírito na sua essência mais elementar, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é o Criador. Nós também somos co-criadores, e quando exercemos essa criatividade também, temos também um júbilo espiritual. São alegrias da alma. Dissemos aqui que somos espíritos imortais em evolução. Mas como espírito que somos, necessitamos da matéria para desenvolvermos, para aprendermos, porque só há ensinamentos, só há aprendizados que somente podem ser exercidos quando estamos encarnados. Mas essencialmente somos espíritos. E aqui eu tenho uma imagem aqui da figura de Emmanuel, conforme um dos médiuns pôde divisar no plano espiritual. E ele foi desenhado. Olha, aqui eu estou representando o espírito imortal com essa imagem de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Mas esse espírito, quando está no plano espiritual, ele planeja a sua própria encarnação, quando tem condições para isso, porque nem todos os espíritos têm condição de planejar a sua futura encarnação, não é? Mas pessoas, espíritos mais elevados, não é, ajudam nesse planejamento, não é? E muitas vezes decidindo pelo espírito. E então nós temos a encarnação. Quando nós enxergamos ali uma criança, um bebezinho, né? É difícil nós divisarmos que aquele espírito é muito velho, já passou por inúmeras experiências, incontáveis vidas, já sofreu, já amou, já caiu, já se levantou, já aprendeu, já esqueceu. E agora ele espiritualmente, não é, se liga àquele corpo ali que está em formação, não é, para iniciar uma nova existência. Existe aquele esquecimento temporário do passado e é necessário. Porque se nós lembrássemos de tudo o que nós já vivemos, em todas as reencarnações, a nossa vida seria um caos, seria terrível. Já imaginou se divisássemos ali na nossa mãe a pessoa que nos assassinou numa vida anterior? Como seria a convivência? Seria péssima. Se encontrássemos no nosso irmão aquela pessoa que foi o nosso algoz, ou ao contrário, aquela pessoa que foi tremendamente prejudicada por nossos atos, não haveria essa oportunidade do reajuste, da reconciliação, do apaziguamento. E essas são palavras fundamentais na nossa existência espiritual. Não há como nós evoluirmos aos páramos celestiais sem apaziguarmos as nossas divergências com os nossos ofensores e também com aqueles a quem nós ofendemos. Jesus já dizia, se nós estivéssemos no altar para oferecer a nossa prece ao Criador, mas naquele momento existisse entre nós e o nosso próximo alguma contenda, alguma animosidade, que antes nós deveríamos deixar a oferenda no altar e irmos nos reconciliar com o nosso adversário, para depois, com o coração purificado, pudéssemos nos voltar a Deus. Então esses são os objetivos da reencarnação. Expiação de faltas do passado, e aqui é expiação com X, não é? No sentido de sofrermos consequências de atos nefastos praticados em vidas anteriores, lembrando que a misericórdia divina atua e que o amor cobre a multidão de pecados. Mas também é um objetivo de progresso, de aprendizado, daquelas matérias que nós falamos, não é? Como o perdão, a amorosidade, a generosidade. Mas chega um determinado momento que é necessário voltarmos. E então nós temos a desencarnação. E nós continuamos nesse ciclo de encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, indefinidamente, evoluindo cada vez mais. Nenhuma conquista é perdida. Nós falamos há pouco do esquecimento temporário dos nossos atos, mas isso não representa uma perda de nossas conquistas espirituais, não. Os nossos conhecimentos,
As nossas vitórias espirituais, elas estão lá, às vezes adormecidas, esperando um momento certo para eclodirem, né? Por isso que nós somos o resultado do que fizemos no passado. Não conseguimos modificar o passado, lembrando Chico Xavier, né? Mas podemos modificar o presente para ter um novo futuro. E nós, como espíritos imortais, podemos reencarnar uma hora no gênero feminino, outra hora no gênero masculino. Se nós reencarnássemos apenas como homem, só saberíamos o que os homens sabem. Da mesma forma, se reencarnássemos apenas como mulher, só teríamos aquele aprendizado, aquele conhecimento. E é necessário então que nós tenhamos ambas experiências vivenciadas por homens e mulheres, porque o espírito em si, como sede da inteligência, ele não tem sexo, não tem gênero. Por isso que ele pode reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino. Embora cada um dos gêneros tenham ali as suas peculiaridades, não é? As suas condições psicológicas. Evocando, né, as funções redentoras da alma feminina, Victor Hugo, aquele famoso escritor francês, tece significativas comparações entre o homem e a mulher, que nós vamos trazer aqui. Diz Victor Hugo: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz a luz, o coração o amor. A luz fecunda, mas o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza. A virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nós nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter um cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um rouxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, mas a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. A bela poesia tinha um contexto, foi escrito no século XIX por Victor Hugo. E assim nós somos, não importa se homem, se mulher, não importa o que fomos na outra encarnação. Em geral, nós somos seres com ainda bastante limitações, que são as trevas interiores da nossa ignorância, mas pouco a pouco estamos caminhando para a perfeição. Em relação às trevas que nós temos, cada um de nós, chamamos de vícios, como o egoísmo, que na questão 913 do Livro dos Espíritos, os mentores da vida maior respondem que o egoísmo é o mais radical de todos os males que habita o ser humano, o que está na raiz de todos os demais. O orgulho,
que é aquela capacidade, aquela característica onde nos encontramos e nos achamos melhor do que o nosso semelhante. Quando alguém diz, sabe com quem está falando? Está ali manifestando o seu orgulho, porque ele se acha melhor. Se ele se acha melhor, ou porque ocupa uma posição social que ele pensa ser melhor, ou porque ele tem mais dinheiro, ou porque ele nasceu num país diferente e aí ele se acha melhor do que o outro por conta disso. Enfim, existem diversas formas, diversas nuances de orgulho, e cada um de nós possui essa característica. Vaidade, não é? A ser lembrada naquele breve conto de Narciso, não é? Que estava tão embevecido, tão encantado com a sua imagem, que ele via aquele lago, não é? Que ele então se encantou de tal forma que acabou morrendo afogado, não é? Caiu naquele lago. Mágoa. Quando alguém nos ofende, é difícil nós esquecermos. Não falo aqui daquele esquecimento, porque ninguém tem aqui amnésia. Nós lembramos de um fato, mas eu digo aqui aquele esquecimento íntimo, a traduzir-se muitas vezes em ausência de mágoa. Nós, quando possuímos mágoa, rememoramos aquele acontecimento, não é? E às vezes se transforma em rancor. Se transforma num peso extremamente desnecessário para a nossa vida, que poderá até causar doenças. Maledicência ou vício difícil de nós estiparmos de nosso íntimo. É quando nós temos ali aquela oportunidade de falarmos mal de uma outra pessoa. Nisso nós lembramos de uma pequena história, quando alguém chegou para conversar com Sócrates. Meu amigo, eu tenho para lhe contar uma coisa muito interessante. E Sócrates então, peraí, você já passou isso que você tem que me contar pelos 3 crivos? 3 crivos? Quais são eles? Bom, o primeiro deles é da verdade. Isso que você vai me contar é verdadeiro? Não tenho certeza se é verdade e tal. Bom, não sei. Tudo bem, vamos para o segundo crivo, a segunda peneira. É bom o que você vai me contar? Traduz bondade? Não exatamente. E o terceiro crivo é a utilidade. O que você vai me contar é útil? Definitivamente não. Pois então não quero saber, guarde para si. Se não é bom, não é verdadeiro, não é útil, não interessa. Apego. Apego a coisas e apego a pessoas. E aqui eu gostaria também de trazer uma interessante história, um conto na verdade, chamado A Menina e o Pássaro Encantado. Ele foi escrito por Rubem Alves, né? Um belíssimo conto. Diz ele, era uma vez uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo. Ele era um pássaro de todos diferentes, era um pássaro diferente de todos os demais, porque era um pássaro encantado. Os pássaros comuns, se a porta da gaiola ficar aberta, eles vão-se embora e nunca mais voltam. Mas o pássaro da menina voava para longe, livre, e vinha quando sentia saudades. As suas penas também eram diferentes. Elas mudavam de cor. Eram sempre pintadas pelas cores dos lugares estranhos e longínquos por onde esse pássaro voava. Certa vez, esse pássaro voltou totalmente branco, cauda enorme de plumas fofas como algodão. Menina, eu venho das montanhas frias e cobertas de neve, tudo maravilhosamente branco e puro, brilhando sob a luz da lua. Nada se ouvia a não ser o barulho do vento, que faz estalar o gelo que cobre as árvores. Eu trouxe nas minhas penas um pouco do encanto que vi como presente para ti. E assim ele começava a cantar as canções e as histórias daquele mundo que a menina nunca vira, até que ela adormecia e então sonhava que voava nas asas do pássaro. Outra vez, esse pássaro voltou vermelho como um fogo, penacho dourado na cabeça. Venho de uma terra queimada pela seca, terra quente, sem água, onde os grandes, os pequenos e os bichos sofrem a tristeza do sol que não se apaga. As minhas penas ficaram como aquele sol, e eu trago as canções tristes daqueles que gostariam de ouvir o barulho das cachoeiras e ver a beleza dos campos verdes.
E de novo começavam as histórias, e a menina amava aquele pássaro, e podia ouvi-lo sem parar, dia após dia. E o pássaro também amava a menina, e por isso ele voltava sempre. Mas chegava a hora da tristeza, né? Tenho de ir, dizia ele. Por favor, não vás. Fico tão triste. Terei saudades e vou chorar, dizia a menina na sua infantilidade. E a menina então fazia beicinho. Eu também terei saudades, dizia o pássaro. E eu também vou chorar, mas vou contar-te um segredo. As plantas precisam da água, nós precisamos do ar, os peixes precisam dos rios, e o meu encanto precisa da saudade. É aquela tristeza na espera do regresso que faz com que as minhas penas fiquem bonitas. Se eu não for, não haverá saudade, e deixarei de ser um pássaro encantado, e tu deixarás de me amar. Assim ele partiu, e a menina sozinha chorava a noite de tristeza, imaginando se o pássaro um dia voltaria. E foi numa dessas noites que ela teve uma ideia malvada. Se eu o prender numa gaiola, ele nunca mais partirá. Será meu para sempre. Não terei mais saudades e ficarei feliz. Com esses pensamentos, comprou uma linda gaiola de prata, própria para um pássaro que se ama muito, e ficou à espera. Ele chegou finalmente, maravilhoso nas suas novas cores, com histórias diferentes para contar. Cansado da viagem, adormeceu. E foi então que a menina, cuidadosamente, para que ele não acordasse, o prendeu na gaiola, para que ele nunca mais a abandonasse. E adormeceu feliz. Acordou de madrugada com um gemido do pássaro. Ah, menina, o que fizeste? Quebrou-se o encanto. As minhas penas ficarão feias e eu esquecer-me-ei das histórias. Sem a saudade, o amor irá embora. A menina não acreditou. Pensou que ele acabaria por se acostumar. Mas não foi isso que aconteceu. O tempo ia passando e o pássaro ia ficando doente. Diferente. Caíram as plumas e o penacho. Os vermelhos, os verdes, os azuis. Transformaram-se num cinzento triste. E veio o silêncio. O pássaro deixou de cantar. Também a menina se entristeceu. Não, aquele não era o pássaro que ela amava. E de noite ela chorava pensando naquilo que ela havia feito ao seu amigo. Até que não aguentou mais. Abriu a porta da gaiola. Podes ir, pássaro. Volta quando quiseres. Obrigado, menina, tenho de partir. E preciso de partir para que a saudade chegue e eu tenha de voltar. Longe na saudade, muitas coisas boas começam a crescer dentro de nós. Sempre que ficares com saudade, eu ficarei mais bonito. Sempre que eu ficar com saudade, tu ficarás mais bonitas. E enfeitar-te-ás para me esperar. E partiu. Voou que voou para lugares diferentes. A menina contava os dias, e a cada dia que se passava, a saudade crescia. Que bom, pensava ela, o meu pássaro está a ficar encantado de novo. E ela ia ao guarda-roupa escolher os vestidos, penteava os cabelos, colocava uma flor na janela. Nunca se sabe, pode ser que o pássaro retorne hoje. Sem que ela se apercebesse, o mundo inteiro foi ficando encantado como o pássaro, porque ela foi se desapegando. Porque ele deveria estar a voar de qualquer lado, e de qualquer lado haveria de voltar. Ah, mundo maravilhoso, que guarda em algum lugar secreto o pássaro encantado que se ama. E foi assim que ela, cada noite, ia para a cama triste de saudade, mas feliz com o pensamento. Quem sabe ele voltará amanhã. E assim dormia e sonhava com a possibilidade da alegria do reencontro. Assim somos nós quando somos apegados a alguém. Muitas vezes nós não entendemos que aquela pessoa precisa de liberdade para ter a sua vida. Que aquilo que nós amamos nela, aquilo que nós valorizamos, admiramos, existe porque ela tem a liberdade,
a capacidade de decidir e de fazer aquilo que ela se sente mais realizada. E nisso também não somos só trevas, temos também virtudes, como amorosidade, humildade também, vamos amealhando à medida que nós nos aproximamos da luz. Esperança, né? Que mesmo depois de uma noite escura, o sol voltará a brilhar, como num ciclo contínuo da criação. Depois de uma tempestade terrível que derruba as árvores, mas é essa tempestade, é essa água da chuva que faz com que o solo absorva aquilo e depois aquilo se transforme em rios e nós venhamos a nos abastecer. Compaixão em relação ao nosso semelhante, a capacidade de nós sentirmos a sua dor. Fé. Fé, dizia a dona Terezinha Oliveira, é conhecimento espiritual. A certeza de que nós vivemos para algo mais do que simplesmente a nossa vida de relação, a nossa vida no mundo. Que somos mais do que algumas células rearranjadas em tecidos. Que existe em nós algo que sobrevive, que vai além. Perdão, que é a capacidade, a virtude excelsa das almas elevadas, de nós compreendermos o próximo na sua ignorância e na sua fraqueza. É importante também falar e escutar. Goethe já dizia que falar é uma necessidade, mas escutar é uma arte. É difícil nós encontrarmos uma pessoa que esteja verdadeiramente com disposição para nos escutar. E não falo aqui apenas de ouvir, porque ouvir todos nós ouvimos o som das ruas, do trânsito, da TV, dos pássaros no telhado, das trovoadas no céu, do burburinho, mas escutar envolve uma atitude ativa, envolve prestar atenção, envolve uma intencionalidade, e nós entendermos o que a outra pessoa está dizendo para nós. É claro que não significa ficarmos 100% do tempo calado, não. Poderemos, eventualmente, trazer alguma indagação que induza a reflexão, que induza a um aprendizado. Poderemos, eventualmente, fazer considerações, comentários, mas, fundamentalmente, estaremos escutando o nosso próximo. Regis de Moraes, filósofo, professor, nos traz interessantes considerações a respeito da palavra escutar. Mas ele também nos lembra a respeito do silêncio, porque para escutar o nosso próximo, é necessário que façamos um silêncio interior. É necessário que calemos o nosso íntimo, as nossas tempestades interiores, para que então possamos nos aperceber do que o próximo tem a nos ensinar. Diz Regis, precisamos aprender de um silêncio silencioso e sem ansiedade, mas ao mesmo tempo dotado da eloquência humana do interesse. Dotado da eloquência humana do interesse. Por isso que às vezes dizemos, né, sem saber da verdade que aquilo encerra, que às vezes o silêncio fala muito mais alto do que um discurso inteiro, né, porque é dotado do interesse. Começamos esta palestra com alguns versos de música, no primeiro slide. Não poderíamos deixar de terminar também com alguns outros versos, né? Quem já teve contato com música, apreciando, estudando, aprendendo, tocando algum instrumento, cantando, já pode perceber que as pausas são fundamentais na execução de qualquer canção, de qualquer melodia. Não existiria som se não houvesse silêncio. Na pausa não há música, mas a pausa ajuda a fazer a música. Na melodia da nossa vida, a música é interrompida aqui e ali por pausas. E nós, sem refletirmos, pensamos que a melodia terminou. Porque as pausas às vezes são demoradas, são momentos de dificuldades, de tempestades. Deus nos envia, às vezes, um tempo de parada forçada. Muitas vezes pedimos algumas coisas e Deus nos oferece outra, porque Ele não oferece exatamente aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos. Assim como aquela criança que ali às vezes não entende, ali a injeção
que o enfermeiro está dando. Ela chora, esbraveja. Se ela pudesse falar, ela diria: pai, mãe, vocês me amam e permite que essa pessoa coloque esse objeto pontiagudo na minha pele que me machuca. Que amor é esse? Mas tem ali o antibiótico necessário para trazer a saúde física. Mas ela não entende. Muitas vezes essas pausas nas nossas vidas, essas dificuldades, são remédios que a providência divina, que a farmácia de Deus nos empresta para solucionarmos angústias e dores, chagas da nossa alma. Pode ser uma provação, planos fracassados ou esforços frustrados. E então, faça uma pausa repentina no coral de nossa vida. Nós lamentamos que a nossa voz tenha de calar-se. Mas como é mesmo que o maestro lê a pauta? Como é que ele lê a pausa? Ele continua a marcar o compasso com a mesma precisão e toma a nota seguinte com firmeza, como se não tivesse havido interrupção alguma. A infinita misericórdia divina propõe um plano para a nossa vida de espírito imortal. A nossa parte deve ser aprender a melodia dessa música e não desmaiar nas pausas. Elas não estão ali para serem passadas por alto ou serem omitidas, nem para atrapalhar a melodia ou alterar o som. Compor a música de nossa vida é igualmente um processo lento e trabalhoso. Mas com paciência, Deus atua para nos ensinar. E quanto tempo Ele espera até que aprendamos a lição, né? Lembre-se, a pausa não dura muito. E ela serve apenas para continuar a música de nossa vida. E para finalizar, gostaríamos de trazer a vocês uma oração belíssima de Francisco de Assis. Ele que dizia: irmão Sol, irmão Lua, ele que olhava os animais e tinha para eles ternuras de irmandade, de fraternidade. Um dos espíritos mais evoluídos que veio à nossa terra, né? Dado a sua profunda noção de fraternidade, que excedia a tudo que nós conhecíamos. Diz ele, lindamente inspirado: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe na nossa vida imortal. Obrigado.